Boa noite. Essa turminha de sexta-feira aqui é persistente, né? Enquanto todo mundo está sextou, vocês estão aqui, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. E hoje a gente já está na 12ª aula, gente. Ó, 12ª. Só faltam 8 aulas, viu? Só 8, ó. E é legal ver que tem muita gente que começou e continua firme nesse propósito, né? Muitos desistiram, mas muitos estão aqui. E isso é o importante, né? Esse despertar para a consciência da espiritualidade, né? Então, isso é muito, muito legal. E todos vocês já se inscreveram para a mediúnica? Quem não se inscreveu aí? Todo mundo, né? Ah, você é do ciclo 2, né? Então, a mediúnica é um acontecimento assim muito importante do ciclo 1. É onde vocês vão começar a ter o primeiro contato com a mediunidade de vocês. Tá? Então, é muito bacana isso, é muito legal. Vocês vão ver, vocês vão gostar muito, muito mesmo. Tá? Não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo, por quê? Porque a equipe que está por trás de tudo isso, a equipe das mediúnicas, a nossa equipe do ciclo 1 é uma equipe bem preparada, então não tenham medo, não tem problema não. Nenhum espírito vai levar vocês daqui não, viu? Pode ficar tranquilo, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre obsessão. Tá? Normalmente, quando a gente vai falar sobre obsessão, tem pessoas que ficam toda... Pô, obsessão. Então, ficam todas impressionadas quando a gente fala em obsessão. E a gente vai ver no decorrer da aula aqui que não tem nada disso. Tá? Obsessão, todos nós podemos sofrer, tá? E a gente vai ver os tipos de obsessão, como que acontece, o que a gente deve fazer para não ser obsidiado. Tá? Então, a gente vai ver, essa aula vai ser bem bacana mesmo. E a gente vai começar pelo objetivo geral, né? Apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Então, lá na aula de mediunidade, de médiuns, a gente viu que a gente sofre influência dos espíritos. Tá? Toda hora a gente está sofrendo influência dos espíritos. E aqui, nessa aula, a gente vai ver que, depender dessa influência, ela pode se tornar uma obsessão. Tá? Os objetivos específicos. Ó, estabelecer o conceito da obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Então, a gente vai ver que a obsessão, normalmente, os espíritos eles chegam querendo até aproximação, às vezes, com a gente, e, no final das contas, eles acabam prejudicando a gente. Então, todo o processo obsessivo vai ter um prejuízo para a gente. Tá? E a gente vai ver no decorrer da aula os tipos de obsessores, os tipos de obsessão e como que acontece isso. Definir os principais tipos de obsessão, ó, a gente vai falar quais são os principais. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. Quais esses fatores que, normalmente, nós que somos responsáveis por isso, a gente coloca isso e aí os obsessores se conectam com a gente através da frequência vibracional. A gente vai ver que tudo é uma questão de frequência vibracional. Tá? E explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão, como que eles conseguem obsidiar a gente, através de que fatores eles se conectam com a gente. Eles têm uns segredinhos lá que eles
conectam com nós. Tá? E aí, a gente vai começando a aula a falar sobre as influências espirituais. Tá? Então, a gente vai ver que a obsessão também é uma influência espiritual. Tá? Então, olha aqui, ó, lá no Livro dos Espíritos, ó, o que eles perguntam lá para os espíritos. Ó, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham? Influi, né? Muito mais do que a gente imagina, né? E olha a resposta deles aqui, ó. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Livro dos Espíritos. Ó. Muitas vezes essa influência é tão forte, que esses espíritos vêm e dirigem a gente. Tá? E aí, qual é a diferença de obsessão e de influência espiritual? Eu já dei um spoiler lá no início. O que vocês acham? Influência espiritual e obsessão. Qual é a diferença? Ninguém? Só um minuto. Deixa eu só chegar no microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Elisa. Então, influência espiritual a gente sofre o tempo inteiro. Sim. Né? O tempo inteiro a gente está sofrendo influências, né, dos nossos irmãos. E a obsessão é quando você realmente é obsediada. Né? E não é uma influência também? É uma influência também. Também. Então, obsessão também, e influência são a mesma coisa. Isso. A obsessão, no caso, é algo negativo. A diferença que eu percebo certo que você é falou, que só que tem um detalhezinho, tá? Isso. Sim, a Mauro. obsessão, ela traz o aspecto realmente negativo. Negativo, né? exatamente. Então, influência espiritual e obsessão. Na obsessão, você também está sofrendo uma influência espiritual. É um espírito que está te influenciando. Mas só que, normalmente, é negativo. Tá? Então, a gente vai ver aqui. Ó, influência é ação sutil, ó, ela pode ser boa ou má, de um espírito sobre o outro. Tem caráter eventual, sem intenção ruim. Tá? É aquele espírito que vem e se aproxima de você, às vezes sopra para você as coisas, dá as dicas para você. Tem horas que pode ser para o bem, tem horas que pode ser para o mal. Mas ele está ali, chegou ali, deu o recadinho dele e foi embora. Tá? Então, isso é uma influência. E esse tipo de influência a gente sofre toda hora, constantemente. Tá? E a obsessão, ó, é a ação persistente de caráter contínuo que um espírito exerce sobre o outro. É sempre negativa. Tá? Então, a obsessão é contínua. O espírito vai ficar direto do seu lado, te perturbando, te obsidiando. E sempre tem um caráter negativo. No final das contas, ele quer fazer o mal para você. Mais na frente, a gente vai ver, principalmente, a vingança. A vingança é um dos principais motivos dos obsessores virem cobrar da gente. Daí, a vingança por questões de outras encarnações. O que você fez junto com ele em outras encarnações? Às vezes vocês eram comparsa, a gente era comparsa. Às vezes a gente matou esse espírito, fez alguma coisa com esse espírito e ele vem atrás de cobrança. Tá? Então, normalmente é isso aí. Olha o que Adenauer fala aqui a respeito das influências. Ó. Muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Ó. Muitos comportamentos nossos, esses espíritos influenciam e, na realidade, a gente acaba absorvendo isso. Tá? Muitas vezes eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento e se distinguir
distintas origens de ideias. Ó. Então, é um negócio tão sutil, às vezes, tão sutil que você não percebe. E aí, por que você não consegue distinguir a origem dessas ideias? Porque você não tem o autoconhecimento ainda. Então, o autoconhecimento é um fator que ajuda a gente a lidar com esses espíritos. Então, por isso que a gente fala aqui muito, a gente fala direto, né? Autoconhecimento, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você lidar com as suas emoções, você lidar com elas mesmo. Isso é você conhecer. Isso. E aí, quando você começa a lidar com isso, aí você começa a distinguir o que é seu e o que não é. Ah, isso que está vindo não é meu. Tá? Aqui, ó. E aí você começa a distinguir, pô, isso aqui eu não penso dessa maneira, como é que isso aí está vindo para mim? Eu não penso assim. Então, só para compartilhar um pouco, Sim. até um esclarecimento. Eu já fui obsediada, né, uns 20 anos atrás. E quem não foi? Quem não foi? Mas me incomodava demais. Sim. Né, e só resolveu quando eu fui a um tratamento do Centro Espírita, que foi Sim. uma Sheila. Né, em 3 meses do tratamento, no 3º mês, se resolveu. Isso. Mas é um incômodo Agora muito grande da gente querer se suicidar, da gente querer... Isso, tem tudo. Sabe? É muito tem tudo, ruim, tudo mesmo. né? E com relação aos pensamentos que você estava agora mencionando, né, eu sou médium de incorporação. Sim. E é muito difícil você identificar o que é seu e o que não é. Sim, é muito sutil. Muito sutil. Muito sutil. Você fica numa linha muito tênue. E aí você fica se questionando, pô, será que isso aí fui eu? Será que foi o espírito? Então fica muito. É normal. Semana passada, super, hiper normal. Essa semana passada eu tive um momento de alegria de identificar o que era deles. Porque quando a gente foi muito claro. Foi muito claro. Sim. Eu estava tendo uns pensamentos negativos, na mesma hora sai pensamento nefasto. Ou seja, nefasto não é uma palavra corriqueira, viu? Que você usa. Né? Então, na minha hora eu grito, não é meu, é seu. Então, é isso, só para compartilhar. Ok, obrigado. Aqui, ó. Monique. Em relação a essa parte da influência espiritual, isso que eu vou falar, eu sei que não foi obsessão. Sim. Mas, de uma forma, me assustou. Por quê? Eu sou médium, já trabalhei em mediúnica, e aí, ao longo dos anos, eu consegui aprender a perceber que quando chegava perto, quando eu começava a ter certo comportamento, é meu e o que não é. Sim. De eu parar, opa, peraí, isso não é meu, tá vendo alguma coisa errada aqui. Aí, quando eu entrava em prece, parecia que separava, né, o que era meu e o que era do outro. Isso. Só que teve uma situação em que minha mãe morreu. E aí eu estava em casa, logo no mesmo dia, depois do enterro, e aí eu tive que começar a arrumar as coisas dela. E eu teve uma situação que eu comecei a me sentir mal, e aí eu comecei a ter um comportamento que foi bem sutil, mas eu nunca tinha sentido nada tão sutil ao ponto de eu embarcar naquilo. Sim. E aí teve uma piada lá que alguém falou em família, uma coisa bem leve. E eu comecei a rir debochando daquilo ali. Sim. Só que, peraí, por que eu estou debochando disso? E por que eu estou rindo assim? Esse não é o meu jeito de rir. Aí bateu minha mãe. Eu falei, ela está por aqui. Ai, isso... Só que já tinha se passado um tempo e eu estava embarcando naquilo ali. Sim, você estava... Eu fui. Aí eu dei uma crise de pânico na hora, porque era como se eu sentia como se estivesse tomando conta de mim e eu perdendo a minha individualidade. Aí eu fui para o quarto, aí fiz uma prece, né? Pedi ajuda. Depois uma outra tia que é médium também foi lá, viu ela, né? Ou seja, confirmou que eu não estava ficando doida, porque a primeira coisa que bate, eu estou surtando, né? Minha mãe acabou de morrer, então eu estou em crise aqui, mas não era. Mesmo você tendo conhecimento, né? Mesmo tendo conhecimento. Super e aí, difícil. eu depois fiquei, né? Ela foi auxiliada, teve todo o processo em volta disso, mas o que ficou para mim? Ela era minha mãe,
ela estava num período ali que ela estava naquela, né? Depois do desencarnar, sem saber Sim. o que aconteceu, Uhum. e conseguiu me influenciar desse jeito. Então, outros também podem. Com certeza. E eu não estou percebendo. Aí começou a me dar um desespero. Eu falei, "Ih, meu Deus do céu." Né? Mas isso é De normal. eu perder O total, controle. o controle de Sim. não saber o que era meu, o que era do outro. Sim. Não sei se era por causa da nossa ligação de mãe e filha que isso aconteceu, ou, enfim, perdeu o controle foi a primeira vez. E isso me assustou. Sim, sim. Mas isso aí às vezes acontece, tá? A influência é tão forte, que às vezes a gente vai ver lá na frente os tipos de obsessão. Aí a gente vai poder identificar os tipos que são, né? Tem a simples, tem a fascinação e a subjugação, né? Então, afinal de contas, o que é essa tal de obsessão, né? É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ó. Então, um espírito mau, ele quer fazer o mal para você. Então, um espírito que está procurando fazer o mal. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ó. Isso aí a gente vai ver lá na frente, os 3 tipos de obsessão, né? Que a subjugação é o domínio quase que total do espírito do obsidiado. Tá? Influência, é a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Tá? Então, pode ser um espírito ou mais. Pode ser, às vezes tem grupos de espíritos que vêm. Nas reuniões mediúnicas, normalmente vêm de grupo. Tá? Eles vêm de grupo para atrapalhar as reuniões. E aí, o que vocês acham? Todos nós podemos sofrer obsessão? Sim, né? Todos nós. Por quê? Porque nossas imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, lá no Livro dos Médiuns. Então, as nossas imperfeições que fazem com que os espíritos obsessores venham e ajam sobre nós. Tá? Então, nós somos os únicos que temos o poder de dizer, ó, a partir de hoje, não quero mais isso. E cada um tem essa possibilidade. Viu? E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bom? Gente, eu não sou nem aqui do ciclo, eu estou tomando a ousadia de perguntar, mas eu realmente fiquei na dúvida. Por exemplo, quando o pai ou a mãe começa a interferir na nossa vida durante o dia a dia de casa, isso seria uma obsessão? Sim. Então, a relação espírito-mal é um pouco mal colocada, que era uma coisa que... Espera aí, que lá na frente a gente vai desconstruir um pouco isso. Tá bom. A gente vai desconstruir. Que, na realidade, tem espíritos que vão se aproximar da gente. Por exemplo, a mãe da gente desencarnou. Aí ela vem e começa a se aproximar da gente, fica do lado da gente. Ela não quer o nosso mal, mas ela vai ser tão persistente, ficando ali, fazendo algumas coisas, e às vezes dizendo ainda para você o quanto ama, enquanto sente a saudade de tudo aquilo. E isso aí vai ser persistente, que acaba te prejudicando. Acaba prejudicando o espírito que está aqui. Tá? Então, às vezes, não tem a intenção de fazer o mal. Não tem a intenção. Mas a persistência é tão grande que acaba fazendo mal. Isso aí a gente também tem um exemplo de pessoas que são viciadas em bebida ou qualquer outra coisa. Sexo, bebida, droga. Normalmente, esses espíritos se aproximam em barzinhos. Em barzinho acontece muito isso. O espírito se aproximar de você está para beber junto. Tá? Beber junto, o que é? Não é que ele vai beber junto com você, é a energia da bebida que ele está precisando.
Então ele vai encostar do lado de Elisa e aí vai ficar, pô, Elisa tá bebendo uma, pô, tá, fica ali, pô, sabe que Elisa é legal? Vou ficar do lado dela. Gostei dela, vou ficar. Sai, ele está acompanhando, acompanha. E aí Elisa vai, isso num sábado, no domingo vai de novo para o bar. Bebe de novo. E aí ele vai influenciando. E vai te influenciando de uma maneira tal que você vira um alcoólico. Tá? Vira um alcoólico. Isso aí é muito, muito, muito normal. As pessoas começarem sendo influenciadas e vira alcoolista. Não tem jeito. Então, é muito... E no início ele não queria prejudicar, ele só veio ali só para tomar, consumir aquela energia que estava ali, né, no bar, estava todo mundo ali, mas gostou tanto e ficou. E aí vai te influenciando. E eu tenho um caso de um amigo meu que aconteceu isso e ele morreu com 54 anos, né? Cirrose hepática. Bebia 12 latinhas de cerveja todo dia. Latinha não, latão, né? Todo dia. E uma pessoa super inteligente, uma pessoa que tinha conhecimento espiritual, mas não teve jeito. Não conseguiu se livrar. Então, quem pode obsidiar? O que vocês acham? Quem? Todo mundo em silêncio, assim, né? Então, quem? Todos nós, gente. Todos podemos obsidiar. Todos nós. Por quê? Não tem mãe que fica pegando o pé do filho? Ó, você tem que ser... a família toda é médico, então você tem que ser médico. O menino quer ser jogador de futebol, tem que ser médico, porque a família toda quer. Um exemplo que eu estou dando, né? Então... isso aí tem muito. E os pais querem que o filho faça aquilo que eles querem. Isso aí não é uma obsessão? É. A relação conjugal, a gente vai ver depois lá na frente os tipos de obsessão. Lá. Ó, somos obsessores, ó. Quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades aos outros. Quantas vezes a gente faz isso, gente? Querendo que o outro pense igual a você. Não deixando a pessoa se expressar, às vezes. Entendeu? Então, isso aí é muito normal. Somos obsessores, ó, quando criticamos, quando julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Quantas vezes a gente faz o pré-julgamento das pessoas, o preconceito? Você viu a pessoa uma vez na vida e já detona toda a pessoa. Nem conversou com a pessoa. Só no olhar você já fulminou a pessoa. Então, isso aí é muito normal acontecer com a gente aqui. Então, todos nós estamos sujeitos a sofrer e também obsidiar também. Tá? E a relaçãozinha aqui, ó, de obsessor e obsidiado. Vocês vão ver que existe uma relação bem... As sintonias vibracionais são bem juntinho, né? O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ó. Ainda prisioneiros de paixões, tá? Milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Ó. Então, normalmente, é vingança, paixão também. Às vezes, você procurando, de 3, 4 encarnações para trás, procurando pessoas, amores que você deixou, tentando encontrar. E aí você fica procurando. E quando encontra, aí fica perturbando. Então, isso aí é muito comum nas reuniões mediúnicas, a gente atender espíritos que vêm querendo vingança, vêm querendo cobrar os amores, né? Então, é muito comum isso, muito comum nas reuniões mediúnicas. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Olha o que Kardec fala. Ó. Então, as nossas imperfeições morais é que é uma barreira para a gente se libertar das obsessões. Tá? E aí o que eu falo, estava até falando aí no início com um menino ali. Você faz 10 desobsessões aqui. Toda quarta-feira vem aqui,
faz uma sessão de obsessão, vai 2, 10, 20, 30. Se você não virar a sua chave, você sai ali do lado do portão, do outro lado do portão, tem 10, 20 lá querendo se conectar com você novamente. Porque é uma questão de mudança sua, você que tem que mudar. Tá? Então, quando você está num processo obsessivo, você tem que querer mudar. Se você não fizer esse movimento de mudança, você não vai sair da obsessão. Não tem jeito. Você tem que pegar e virar a chavezinha. Tá? Então, isso aí vocês coloquem na cabeça de vocês. Ó. Veio a obsessão? Veio. Agora, como que eu vou lidar com isso? Eu que tenho que lidar, não é o outro. O outro vai te dar ajuda, mas quem tem que sair desse processo é você. Tá? Cada um tem que ter a consciência para sair disso aí. Como? Sim, você se analisar, ver, né? Então tem diversas maneiras para você. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsidiado. Não há um sem o outro. Então, é casadinho, casadinho. Não tem. Então, não existe. Se não tivesse a pessoa para o obsessor obsidiar, não existia. E aí, só existe por quê? Por causa das nossas imperfeições. Todos nós ainda somos muito, muito imperfeitos. Muita ignorância a gente ainda tem, traz junto com a gente muita ignorância. E isso aí é que dá as conexões. Então, quem são os obsessores? Ó? O que vocês acham? Não existe maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil. Pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Então, não há uma categoria de espíritos que está na condição de obsessor. Não existe isso. É momentaneamente que ele está naquela situação. Por quê? A maioria das vezes é por quê? Por causa da ignorância desse espírito. O espírito é tão ignorante que ele não consegue sair daquilo ali ainda. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte dessa categoria, como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitude inadequada, tá? E, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto é, não são permanentemente obsessores. Adenauer que fala, ó, Psicologia e Mediunidade. Esse livro é fantástico, fantástico. Então, o obsessor, ele não é que ele seja uma categoria de espírito, é taxado de obsessor, não. É momentaneamente que ele está naquele processo. No momento que ele sair daquele processo, a virada de chave também que eu estou falando, tanto para a gente como para o espírito obsessor, é a mesma coisa. Ele virou a chave, ele sai desse processo. Tá? Agora, é fácil? Não, é muito difícil, gente. Quando a pessoa está num processo obsessivo, é muito, muito, muito difícil sair. Tem que ter muita força de vontade. Então, quem são os obsessores, né? Ó, gente como a gente que sofre, que precisa de compreensão e paciência. Então, os obsessores são espíritos igual a nós, com os mesmos problemas nossos, com as mesmas questões nossas, que precisam de compreensão, de entendimento. E aí, como é que a gente faz? Atende numa reunião mediúnica aqui de desobsessão e encaminha esses espíritos. Então, são pessoas iguais a nós, a mesma coisa. Como é que Adenauer que fala, né? Farinha do mesmo saco, né? Tudo farinha do mesmo saco. Com os mesmos problemas, com as mesmas questões. Tá? São pessoas em conflito, ó, consigo mesmo e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Então, são pessoas que estão em conflito com todo mundo,
com ele, com todo mundo. Então, são pessoas que realmente estão precisando de ajuda, né? Diga, Francisco. Boa noite. Você falou aí umas 2 vezes sobre as reuniões de desobsessão. Quer dizer, se algum de nós, qualquer, né, hoje encarnado, vier para essa reunião e tiver obsessor, estiver sendo obsidiado, Sim. Nessas reuniões vai ser descoberto isso? Como é isso, hein? Como é essa reunião? Não. Para você ser direcionado para uma desobsessão, você tem que fazer uma entrevista, tá? Nessa entrevista, eles vão fazer uma ficha. Essa ficha já vai para um processo de desobsessão de fichas. À distância já começa a desobsessão. O entrevistador que vai observar seu comportamento e vai ver se você vai precisar de desobsessão ou não. Tá? Aí, não, Francisco precisa de desobsessão. Então, você vai lá vai fazer acho que são no mínimo 4, né? De 4 a 8 sessões, eu acho. E aí você vai fazer esse processo. Para quê? Para que você saia desse processo obsessivo, que esses espíritos saiam do seu campo. Aí vai para lá, faz a reunião, tira o espírito do seu campo. É isso que eu estou dizendo. Tira o espírito do campo. Se você não mudar as suas atitudes, a sua maneira de viver, não vai adiantar nada. Você vai sair ali fora, vai voltar outros espíritos e pongar em você de novo. Entendeu? Então, a mudança tem que vir sempre da gente, de dentro da gente. Então, o que está ocasionando? Por que o espírito está me obsidiando? Aí você tem que ver o porquê, qual é a causa disso. E aí, por exemplo, eu estou com medo com alguma coisa desse tipo, aí o que você tem que virar essa chave, entendeu? Tem que sair dessa situação. Para quê? Para que esses espíritos não venham mais na sua frequência, na sua frequência vibracional. Você tem que mudar essa frequência, você tem que sair dessa condição. Tá? Essa coisa do mudar a frequência me lembrou uma situação que aconteceu quando eu estava estudando ainda a parte de mediunidade. Que um grupo... Não está ouvindo legal, viu? Oi. Peraí. Oi? Essa situação que o senhor falou agora em relação à frequência e à mudança de comportamento me lembrou uma situação quando eu estava estudando. E um grupo subiu, né? Os grupos de médios ficaram, e quem ia ser, que a gente chama lá, de onde eu venho, de esclarecedor. Foi Esclarecedor aqui também é esclarecedor. Esclarecedor. Subiu e foi para a reunião propriamente. Então, um colega, que ele estava todo empolgado, ele tomou um choque, porque o primeiro irmão que veio, ele começou a conversar do amor de Jesus, que ele não podia ficar obsediando aquela pessoa, que aquela pessoa era filha de Deus, né? Aí disse que o Espírito virou e falou assim: quem é você para estar falando isso para mim com aquele miau lá na sua casa? Ele disse que se apavorou na hora. E você está dizendo que ele mudou, mas ele também tem miau na casa dele. Eu não vou desistir, eu vou destruir ele. Enfim, né? Continuou no mesmo propósito. E aí ele, na hora, veio que ele tinha um gato na casa dele, né, de luz, e ele estava passando a perna, né, na conta de luz. A primeira coisa que ele chegou em casa foi desarmou todos os gatos, a família ficou sem luz naquela noite, né? E aí ele, a gente tem que mudar, não adianta só falar. Ele entrou em desespero, né? E eles estão vendo a gente. Eles estão vendo a gente. Depois ele veio a ser um ótimo esclarecedor, né? Mas ele tomou um choque, né? Foi engraçado. É porque eles se aproximam, a gente falou lá, através das imperfeições morais nossas, né? Então, o espírito, ele tem muito... A gente vai ver na frente, através do pensamento, que eles captam muitas coisas da gente, né? Ó, gente, a aula de obsessão é assim mesmo, viu?
computador não funciona. Eu dei aula, essa mesma aula eu dei na segunda-feira, não consegui passar os vídeos que eu queria passar, não teve jeito. Aí depois todo mundo foi embora, pá, apertou lá, o vídeo veio normalmente. Então, a aula de obsessão é sempre assim. Tem aulas que falta energia, já faltou energia aqui, então é isso aí, mas não tem problema, a gente vai continuar, não tem problema não. Eles ficam perturbando, mas a gente continua. Mas é isso aí. Você, na realidade, para você sair de um processo obsessivo, você que tem que estar no comando e sair disso aí. Tá? Se você não conseguir fazer, não adianta. É 10, 20, 30, 100 sessões de obsessão e não vai adiantar. Tá? Não tem jeito. Ó, são seres humanos reais com traços de personalidade variada e que são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer o mal a pessoas. Ó. Adenauer falando isso. Então tem obsessores que são bem problemáticos mesmo. Às vezes ficam encarnações e encarnações procurando, principalmente quando é vingança, procurando as pessoas. Tá? E procuram até que uma hora acha. E aí, quando acha, vai fazer o quê? Não consegue fazer nada, né? Ele acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa, mas não consegue fazer. Os espíritos desencarnados não conseguem fazer mal para a gente. Ele influencia você, para você mudar a sua vibração psíquica, e aí sim, em cima, quando você muda, aí você começa a pensar as coisas e você se prejudicando mesmo. Tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nos tipos de obsessores. Vocês vão ver que isso aqui é bem legal, isso aqui, tá? A gente nem imagina assim os tipos de obsessores que tem. Tá? Então vamos lá, ó. O caseiro, ó. O obsessor caseiro, né? Olha o que acontece com o obsessor caseiro, ó. Eles, ó, apego a um certo lugar e escolheu continuar vagando por lá, tá? O espírito desencarnou. Aí estava apegado à casa dele, aí continua lá na casa dele. Vaga, fica vagando por lá o tempo que for necessário. Ele acha que ainda está vivendo, ele acha que ainda está comandando aquilo ali. Né? Aí, ó, é solitário, continua perdido e por isso continua morando no mesmo local. Ó, porque normalmente são pessoas que não têm conhecimento e não sabem que desencarnaram ainda. Muitos espíritos que a gente atende nas reuniões mediúnicas, eles não têm o entendimento que desencarnaram. Então, eles nem sabem o que está acontecendo com eles. Eles só falam assim, o seguinte, ó, ninguém me vê, ninguém me ouve, eu quero falar com fulano, mas não consigo falar com ninguém, estou aí andando, ninguém me dá bola. Só que ele não está conseguindo esses contatos, as pessoas não estão vendo ele. Né? E aí, uma das oportunidades é nas reuniões mediúnicas. Né? Nas reuniões mediúnicas, a gente faz esse contato com eles, né? E aí normalmente direciona esses espíritos. Ó, raramente tenta fazer o mal às pessoas, mas muitas vezes tem a intenção de expulsá-la, pois acha que é o único com direito de morar no local, né? E aí, tipo, antigamente falava, né? As assombrações, né? Ah, essa casa é mal assombrada, tem assombração. É os espíritos que estão lá que não querem sair de lá ainda. E realmente existe, né? Daí começa a amedrontar as pessoas que vivem na casa, né? Começa a aparecer, às vezes derruba coisas, faz coisas para que as pessoas realmente sintam medo de estar ali. Ó, o outro, ó, por atração, ó. Aquilo que a gente estava falando em relação à bebida, né? Tá, ó. Atraído por afinidade quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com a finalidade as mesmas energias negativas, como ó, raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. Ó. Então, essas pessoas que estão nessa mesma vibração aí, ó, vão se conectar com esses espíritos aí. Aquilo que a gente fala direto. Frequência vibracional. Se sua frequência vibracional, ó, você está na raiva, o que você vai conectar com espíritos que estão raivosos. Simples assim. E aí, inicialmente, às vezes, conecta só, e aí vai indo, vai desenvolvendo essa afinidade, quando vê, obsessão.
não é mal intencionado, apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. Ó. Às vezes, a maioria deles não tem aquela intenção, mas vai indo, vai ficando, vai gostando e aí prejudica a pessoa. Tá? Muitas vezes ele acaba protegendo sua vítima, pois é sua fonte de prazeres. Ó. Aí a gente cai lá, ó. O bêbado, gente, o bêbado, o cara bebe todas e bebe como é que é, a saideira, a cipiqueira e um monte e vai bebendo, sai do bar dirigindo, bêbado e não acontece nada. Não acontece nada. Às vezes o cara sai na rua cambalhando e também não acontece nada. Por quê? Porque há proteção, esses espíritos, eles ajudam, eles protegem para que não aconteça, porque eles estão usando dessa pessoa para os prazeres deles. Tá? Então, às vezes a gente não entende, né? Como que uma pessoa, um bêbado, pega um carro e sai dirigindo e não acontece nada com ele, né? E aí, ó, por amor, ó. Escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Tá? Então, o amor que existia, o espírito desencarnou e ainda continua achando que tem que viver ali junto com essa pessoa. Tá? Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante, ou um familiar muito próximo. Ó. Mãe e filho, pai e filho, avó, avô. Então, normalmente fica muito próximo, essas relações mais próximas que você tem. Não tem a mínima intenção de fazer o mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. Então, normalmente não tem essa intenção, né? Porque, era uma pessoa que convivia com você, né, junto. Mas só que não entende ainda, e aí fica naquela questão de ainda amor, só que já foi, né? É o que acontece com um primo meu, com um tio meu que faleceu, Sim. tem 1 ano de falecido, e ele faleceu em casa. Ele teve um câncer, né, estava em home care, e faleceu em casa. E eu acredito que até hoje ele ainda não passou. Sim, né? Não subiu, não virou a chave. Né? Porque meu primo sonha com meu tio todas as noites praticamente. Né? Minha prima tá em volta ainda. minha Não tá prima conseguindo vê espelho cair. cair, rachar, vê porta-retrato cair. Né? Eu já tentei contribuir, mas vou fazer um trabalho que hoje me veio em mente. Mas já tentei, levei lá para fazer um evangelho no lar, sabe? Mas eu vou levar o nome para a mediúnica. Você tem que fazer uma desobsessão e tentar trazer ele, por atração, traz ele para a mediúnica. E aí explica para ele. Vou fazer isso. Que eu já fiz por tanta gente, hoje que eu estou lembrando dele agora. Mas dá para fazer, sim. Roberto. Oi. Eu mais uma vez aqui. Na verdade, uma observação que eu ia fazer no anterior, mas eu acho que você ainda vai falar isso, mas caso você não fale, esse por amor aí pode ser também de encarnado para desencarnado, né? Lá na frente a gente vai ver todos esses tipos de quem pode obsidiar quem, viu? O escravo aqui, ó, também o escravo, a bebida também entra, ó. Traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Tá? Esse aí também acontece muito do espírito. Quinta-feira, ontem eu atendi um espírito. O espírito veio, eu dei a comunicação do espírito que estava perdido. Ele não conseguia entender por que ele tinha desencarnado. Tá? E aí, ele estava vagando, não sabia onde é que estava, o que ia fazer, e aí... normalmente eles vêm e aí você tem que... O esclarecedor tem que direcionar ele. Né? Então, são processos assim, bem interessantes.
Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos, e por medo sofrem e obedecem às ordens de seus chefes encarnados. Ó. Então, os encarnados também, né? Aqui está se referindo mais a pessoas, tráfico de drogas, tipo tráfico de drogas, né? Onde os chefões pegam principalmente meninos, negócio para ser os aviãozinhos, né? Escravos, aviões. E aí ficam com esses espíritos sob o comando deles. Aí o dinheiro, ó, você faz o que eu quero, eu lhe dou o dinheiro. Então é muito aquilo que eu estava falando no início. Muita coisa a gente ainda vive aqui encarnado. A maioria dessas situações aqui, a gente vive aqui. Muitas. Vocês vão ver mais na frente. Ali. O autônomo, ó. Muito apegado aos prazeres materiais, quando encarnado, continua vivendo no mundo físico mesmo depois da sua morte. Ó. É tão apegado às coisas, à casa, ao carro, ao dinheiro, que continua ainda achando que está vivendo aqui. Tá? E é interessante esse aqui. Ó. Vive em bordéis, bares, ponto de uso de drogas, ou em qualquer outro local no qual consigam se alimentar dessas energias. Ó. Então, eles ficam vivendo em todos esses lugares aí onde eles conseguem a energia para se alimentar. Fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Aqueles espíritos que fazem barganhas, né? Ó, eu vou te ajudar a fazer isso, agora você vai me devolver com algum tipo de compensação. Tá? Não tem a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguir satisfação. Então, normalmente, também não querem fazer o mal, mas fazem qualquer coisa para que ele esteja satisfeito. E aí, essa qualquer coisa pode ser o mal. Normalmente é o mal também, né? Que está prejudicando a pessoa que ele está obsidiando. Né? E, normalmente, esses espíritos, eles acham que não estão fazendo mal, né? Muitas pessoas não agem da mesma forma, achando que não está prejudicando o outro. Não, que nada, não estou prejudicando, só estou ajudando, né? Ainda inverte a situação, né? Só estou ajudando, né? Então, a gente vê muito isso aqui também, viu? O enviado, ó, acredita fielmente que tem a missão de combater o bem, e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Ó. Normalmente são aqueles espíritos bem raivosos, esses aqui, aqueles bem duros, embrutecidos, né? Espíritos totalmente ignorantes, mas muito ignorantes mesmo. São espertos, sutis, inteligentes, e em alguns casos são até refinados espiritualmente. Ó. Tem espíritos, gente, que chegam, às vezes chegam na maior sutileza. Você jura que é um cara assim, quando vai ver, é um baita, um cara enganando todo mundo na reunião mediúnica. Todo mundo. E volta e meia acontece. E aí quer dar conselhos, quer dar uma de bonzinho, só que não tem nada de bonzinho. Né? Alguns possuem habilidades que às vezes são até superiores do que as de suas vítimas encarnadas. Ó. Os caras são tão espertos, às vezes, que a sutileza dele é tão grande, que envolve todo mundo. Né? Todo mundo. Isso aí já aconteceu. Uma vez eu dei a comunicação, o Espírito veio dando os melhores conselhos, e o esclarecedor já tinha entrado no papo dele. No final das contas, ele deu uma baita de uma gargalhada e foi embora. E eu senti que era um espírito que estava enganando. Ele veio para enganar todo mundo. Né? Ó, seus objetivos são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. Tá? Então, são bem
os caras são bem ardilosos mesmo. Então, fofoquinha, briga, intriguinha. Nas reuniões mediúnicas, às vezes acontece uns pega aí, uns caras buzinando no ouvido das pessoas, né? É interessante isso, né? E esse aqui, ó, o Vingador, esse é um dos piores que tem, tá? Caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores, ó. Pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado, ó. Sempre no passado, lá que eu comentei com vocês, ó. Lá no passado ele foi, ou me matou, eu matei ele, ou a gente foi comparsa nos crimes, e aí ele quer que continue, entendeu? Então tem uma série de questões aí do passado, tá? Tem essas dolorosas lembranças como se tivesse acabado de acontecer, ó. Então as lembranças que ele tem é como se estivesse acontecendo ontem, hoje ainda, né? Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado, né? Normalmente o obsidiado que matou, fez ele sofrer em outras encarnações, né? E aí, como é que você vai lidar com um espírito desse quando ele, numa reunião mediúnica, quando ele chega, né? Você tem que colocar na ideia dele, induzir ele, né, que a vida continua, que ele está cristalizado lá atrás, que ele tem que olhar daqui para frente, que as perspectivas que ele tem, que a vida é outra agora. Não são aquilo que passou lá no passado. O que passou no passado não tem como modificar mais. Não tem mesmo. E eu, quando atendo os espíritos, eu digo, ó, o passado não adianta. Você não vai mudar, a gente não vai mudar seu passado. Pense daqui para frente. O importante é você pensar a sua vida daqui para frente. O que passou você não vai mudar, não tem jeito. E fez as coisas por ignorância. A mesma ignorância que está trazendo você aqui, você cristalizado, querendo vingança. E aí o espírito começa a refletir. Você bota ele para refletir, para sentir isso, né? E aí, normalmente, ele reflete e começa a entender que realmente ele tem que mudar. E, às vezes, ele aceita essa mudança. Não, vou tentar mudar, vou tentar. E, às vezes, não. Às vezes, o cara vai embora. Roberto. Oi. E o difícil, às vezes, quando o espírito não sabe que está morto, né? Sim. Aí ele fica é bem difícil. perdido. Né? É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsidiado do bem ao seu túmulo para conseguir sua vingança. Então, sempre está atrás. Às vezes tem 2, 3, 4, 5 encarnações atrás, querendo vingança, vingança, vingança. E aí deixa de viver a vida dele. E aí perde encarnações, perde até o aprendizado dele lá no mundo espiritual. Ele deixa de fixo numa ideia só, entendeu? Então, ó, a obsessão, como é que ela se dá? Se dá através da sintonia mental, tá? E a sintonia mental, o que a gente tem dentro da nossa cabecinha ali, ó? O bem, o anjinho do bem e o anjinho do mal. Então, dentro de nós temos tudo isso aí. Tem o bem, tem o mal, tá? E aí, olha aqui, ó, no livro dos Espíritos, olha lá, o que ele pergunta lá, ó? Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? O que vocês acham que ele está falando em relação ao quê? Olha o que está acontecendo com ele aqui, ó. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como lhe pôr entraves. Então, o nosso pensamento, a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser com o nosso pensamento. Eu posso estar olhando para Mauro aqui, rindo para ele, mas querendo matar ele, tá? Através do pensamento. Então, eu posso fazer isso, tá? Então, o nosso pensamento, a gente é livre para pensar aquilo que a gente quer. E, através dos nossos pensamentos, que os obsessores se conectam com a gente, tá? Porque os espíritos conseguem ver aquilo que... Ver, não.
sintonizar aquilo que a gente está pensando. Tá? Comunicação mediúnica se dá mente a mente, pensamento a pensamento. Tá? Então, às vezes, você está pensando as coisas aqui. Por que, que o espírito obsessor vem e se conecta com você? Porque ele está lendo os seus pensamentos. Tá? Qual é o padrão dos seus pensamentos? O que você pensa normalmente? O que você pensa? E esses pensamentos vai gerar uma frequência vibracional. E essa frequência vibracional vai fazer as conexões. Então, ó, pensamento gera uma vibração, essa vibração gera ondas, tá? Essas ondas geram uma frequência, e aí essa frequência vai determinar a sintonia com quem você vai se sintonizar, tá? Então, seus pensamentos geram ondas eletromagnéticas. Aqui, ó, só dando um spoilerzinho aqui sobre as conexões, ó. A gente tem um médium aqui, ó. Ele está na mesma sintonia do espírito maldoso. Vocês estão vendo aqui, ó. A frequência vibracional dele está com o espírito maldoso. O que vai acontecer? Ele vai se conectar com o espírito maldoso. O espírito elevado está numa frequência diferenciada dele. Então, ele não vai conseguir se conectar com o espírito elevado, ele só vai se conectar com o maldoso. No momento que ele mudou a frequência vibracional dele, ó, bloqueou o espírito maldoso e se sintonizou com o espírito elevado. Então, quanto mais frequente ou curto a onda, mais elevado é o espírito. Isso aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Como? Sim, a gente botou médio aí só para... Bom, você falou qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa é médium, né? Todos nós somos médios, né? Então, em que sintonia você está vibrando? No amor, na alegria, na paz? Ou na culpa, na raiva, no medo? Né? Então, qual a frequência que você está vibrando? O que você está pensando? Sim, diga, Mauro. Tem? Sim. Esse aí tem. Tem. Tem uma aula do ciclo 2 que eu dou, que eu falo disso aí. Tem uma tabela de emoções. É a escala Hawkins? Isso, exatamente. Foi isso que eu quis perguntar. Era essa a minha dúvida. Se em algum momento a gente vai ver a escala Hawkins, porque eu vi essas emoções aí. É no ciclo 2? Ciclo 2, né? Ai, que delícia. No ciclo 2, gente, na realidade, no ciclo 1, aquilo que a gente fala, o ciclo 1 é o básico, né? Então a gente está dando as coisas básicas para vocês. No ciclo 2 a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas não é que vai aprofundar muito. No 3, um pouquinho mais, no 4 mais. Então cada ciclo vai aprofundando. Mas, além disso, o que acontece? Vocês têm que sair daqui e pesquisarem. Vão pesquisar, vão ver, porque o que a gente traz aqui é mínimo. A gente não tem, até o tempo que a gente tem é pouco tempo. E aí vocês, normalmente a gente deixa as referências aqui justamente para vocês pesquisarem. Depois, no final, eu vou mostrar, tem um livro ali de obsessão e desobsessão da Soili Calda-Chuber, que é muito, muito interessante. Essa aula foi baseada no livro ali, viu? Muito bom o livro, muito bom mesmo. Então, gente, ó, o que a gente vibra normalmente? Aí, o que a gente fala aqui? Você consegue sempre estar vibrando uma frequência alta? Não. Somos humanos, somos cheios de falhas ainda. Então, a gente tem os altos e baixos, mas o que a gente tem que manter? Pelo menos em equilíbrio isso. Manter em equilíbrio.
Então, ó, as emoções e a vontade geram pensamentos, tá? Toda a nossa emoção, toda a nossa vontade vai gerar um pensamento, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração. Tá? Então, esses pensamentos aí vai gerar uma vibração. Essa vibração é que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, vai depender da vibração que você está, você vai estar numa dimensão espiritual, ou mais elevada ou mais baixa. Tá? E aí a conexão, ó, do obsessor e do obsidiado, como que se dá? Ó? Se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontram receptividade no obsidiado, acentuando suas preocupações, fobias e tendências. As frequências energéticas se casaram, ó, não tem jeito. Nosso pensamento, ó, é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas, que eu já tinha falado lá, né? Que formam um fluido mental magnético e causa essa atração. Fluido mental. Os fluidos, gente, são responsáveis por muitas conexões e muitas coisas. Tá? Fluido de cura, por exemplo. O passe é um fluido magnético de cura. Boa noite. Boa noite. Eu quero tirar uma dúvida. Primeiro, eu quero agradecer. Sim. Eu tomei a liberdade essa semana de pedir ao grupo da ULI vibrações positivas para minha mãe e orações, que ela está na UTI. Né? Estava. No momento que eu pedi, então todos vibraram juntos. E hoje ela saiu da UTI. Sim, foi para o apartamento já. Vibração. Quando você pega a vibração muito, foi mesmo assim. De um grupo assim. Eu tomei até a liberdade de fazer isso no grupo, pela aflição que eu estava. E senti muito mesmo a vibração de todos e agradeço por isso. Né? E só foi uma tela anterior que passou que fala sobre a... Opa. Só para eu lembrar da pergunta que eu ia fazer. Isso, sintonia mental. A gente sempre está atraindo, então, a obsessão, o obsessor, por pensar negativo. Isso, exatamente. Exemplo dessa semana mesmo. Foi evitável, né? Inevitável, né? A gente não pensar de minha mãe ter, né? Da hora dela partir. Sim, porque foram 2 sustos que a gente tomou e tudo. Então, vem aqueles pensamentos. Ou eles tomam conta do nosso pensamento, ou a gente vai culpar o obsessor que está fazendo isso com a gente. É ele que está aqui dizendo sua mãe vai morrer, ou é meu pensamento que está atraindo isso? Seu pensamento que está atraindo ele. Seu pensamento, não... vai morrer, vai atraindo. Então, os seus pensamentos que atraem eles. E o que acontece, gente? Eles ficam vigiando todo mundo. Quando encontra as brechas, a gente vai ver, tem um slide aqui das brechas psíquicas. Aí vocês vão ver o que essas brechas, todo esse tipo de brecha pode causar obsessão. Isso. Então, é seu pensamento. Você tem que virar isso. Minha mãe não vai morrer, minha mãe vai ser curada, minha mãe vai ficar boa. Não, minha mãe vai morrer, você vai atrair. Eu vou te contar só rapidinho um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu até trouxe uma história que também é uma aula passada, que quando eu comecei a frequentar um centro lá no Porto da Barra, chamado Amar, eu fui e eu queria saber se isso podia acontecer, como aconteceu. Não devia ter acontecido, me disseram. Eu fui tomar um passe, né? Na sala tinham várias pessoas, e a pessoa veio para a minha frente para me dar o passe, e o obsessor veio nele. Ele gritou comigo e me deu um tapa na hora. Foi um susto enorme, porque eu não esperava de jeito nenhum, eu nunca tinha passado por isso. Eu estava iniciando, né, de o centro, que foi uma amiga que me levou, e ele me deu um tapa. E engraçado que antes de ir para o centro, eu me arrumando em casa, disse, eu não vou botar um brinco grande, porque eu gosto. Porque eu tenho medo de alguém puxar meu brinco.
eu tirei e botei uma bolinha, né? Pensando que alguém pudesse me puxar pelo brinco. E mesmo com a bolinha, ele veio todo palhaçado. Está fazendo o quê aqui? Provavelmente, algum espírito que lhe reconheceu de outras encarnações, provavelmente, tá? Então, às vezes ele está procurando, de repente te achou, tá? E aí, qual é o intuito dele? Foi te bater em você. Alguma coisa houve com vocês lá em outra encarnação. Tá? Provavelmente, não é que seja, pode ser. Tá? A gente fica na dúvida se é alguma coisa atual que está acontecendo no momento, né? E veio de alguém para mim, não sei. Ou isso aí mesmo que você está falando. Nas reuniões mediúnicas, eles vêm, falam na cara da gente, né? Pô, e você, o que você fez? Como é que é seu comportamento? O que você faz? Como é que você age? Você está querendo dar lição de moral em mim? Você não tem essa moral. É assim que eles fazem. Aí gritou, xingou. Xinga, bate. Por aqui, palhaçada, saia daqui. Aí, na mesma hora, tiraram ele, a pessoa que estava me dando o passe. A pessoa que está me dando o passe. Sim, pode acontecer. Pode, né? Pode acontecer. O que acontece? Na realidade, é um médium passista e o médium ele tem que ter controle sobre isso. Tá? Mesmo que o espírito venha querendo bater, o que ele vai dizer? Peraí, não é isso aí. Não vou lhe bater. Tem que ter o controle. Aqui, por exemplo, as nossas reuniões mediúnicas, as comunicações mediúnicas, são todas conscientes. O médium está consciente. Então, o médium que está no comando de tudo. Então, o médium não vai fazer isso. É educação mediúnica. Porque senão eu ia ficar com medo de tomar passe. Educação mediúnica, né? Educar a mediunidade. A gente não educa a mediunidade, não. A gente educa o médium. A mediunidade é neutra. O médium que precisa ser educado. Isso. Não, pode ser que venha algum espírito que reconheceu ela e quis bater nela. Como? A parte anímica dele, por que ele não controlou? Não, eu não entendi. A parte anímica do médium, por que ele não controlou? Falta de treinamento então, do médium. É o que a gente estava falando aqui, o controle do médium. O médium tem que ter o controle, né? Nas comunicações. Quando o cara está dando um passe, uma comunicação mediúnica, o médium é que tem que ter o controle. Entendi. Senão, se você não tiver o controle, o médium pega a cadeira, joga no outro, se joga no chão, chora, grita e ofende todo mundo, entendeu? Uma coisa interessante de falar é que isso tudo acontece porque eles, no caso, quando obsessores de outras encarnações, eles conhecem quem nós fomos, não quem nós somos. Isso. E aí entra a parte da gente se mudar, né? Praticar o autoconhecimento e mudar. Porque ele vai pegar pela brecha, né? Sim, as brechas psíquicas. Né? Isso. A gente vai ver ali uma série, tem um monte ali. E aí a gente começa a olhar e se identificar com um monte delas, tá? Um monte mesmo. Vamos lá, senão não vou conseguir dar minha aula, viu? Então, o nosso pensamento é principal. E aí, agora a gente vai ver os tipos de obsessão, tá? Os tipos de obsessão, ó. A gente tem, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, tem encarnado para encarnado, eu obsediando a Keila aqui, um exemplo, um obsediando o outro, e a obsessão simultânea, a gente vai ver também. Desencarnado para desencarnado. A auto-obsessão, muitas vezes a gente está culpando outros obsessores e a gente mesmo que está se auto-obsediando, tá? Muitas vezes mesmo. E o espírita, eu me incluo nesse espírita aí, muitas vezes o espírita ele tem mania de culpar o obsessor por tudo que acontece para ele. Isso aí é obsessor, isso aí é obsessor. E quando você culpa o obsessor, você está fazendo o quê? Terceirizando.
Tá? A culpa não é do obsessor, a culpa é sua. Mude sua vibração, mude sua maneira de ser, sua frequência vibracional, que você vai mudar. Tá? Então, aqui, ó, desencarnado para encarnado. Ó, se caracteriza com o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico. Tá? Isso aí é... Em muitas situações não é percebido, pressentido pela vítima. É bem sutilzinho que a gente estava falando. Essa obsessão começa bem sutil. Você nem percebe. Quando vê, você está todo emaranhado. Manipula o campo de energia de várias maneiras. Ó. Pode gerar doenças, confunde os médicos, além de dificultar o tratamento. Aquele tipo de situação. Você sentiu a doença, foi para o médico, fez todos os tipos de exame e cadê a doença? Onde é que está a doença? Não, mas faz de novo, repete não sei quantas vezes o exame e não aparece a doença. Tá? Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado. Às vezes ele não tem essa consciência, principalmente quando são familiares, que às vezes querem ficar junto da gente ainda e não tem essa consciência que estão prejudicando, que podem prejudicar. Né? Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúmes, ganância, tudo isso aí causa esse tipo de obsessão. Tá? Aqui, ó, encarnado para desencarnado, está ligado a expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado. Ó. Tá? Isso aqui eu conto sempre uma conhecida da gente, ela falava como se o marido tivesse presente. O marido tinha 8 anos que já tinha desencarnado. E quando você falava com ela, parecia que o marido estava do lado dela. 8 anos. Imagine a criatura querendo se desvincular dela, querendo seguir o caminho dele e não conseguia. Por quê? Porque ela ficava chamando ele direto para ficar aqui. Ó, que se fixam mentalmente naqueles que desencarnaram. Ó. A pessoa se fixa tanto nisso, que não deixa a pessoa seguir o caminho dela. Fica presa. Pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Ó. Então aí fica naquela lamentação. Ai, como eu amava ele, como ele era uma boa pessoa, não consigo viver sem ele. Imagine só. Tudo isso acontecendo e o espírito doido para se mandar e não consegue. Gente. Perda de um ente querido desencadeia, não, a inconformação e o desespero. Normalmente é a perda de um ente querido. Tá? Às vezes o pai com a mãe, não, o filho com a mãe, o filho com o pai, a avós também. É muito frequente esse tipo. Briga de herdeiros pela herança, que geram pensamentos de ódio e rancor, ó, também geram esse tipo de obsessão. Inconformação pelo retorno ao plano espiritual, saudade ou tristeza são fatores capazes de manter prisioneiro o desencarnado. Ó. Ah, eu sinto tanta saudade dele, não consigo viver. A minha vida se acabou por causa dele. E aí? Não liberta o espírito, não tem jeito, né? E aqui, ó, encarnado para encarnado, ó. Normalmente, ó, ciúme é um dos fatores principais desse tipo de obsessão. Marido com mulher, mulher com marido, e filho com filho, o filho mais velho com o filho mais novo, que o filho mais novo tem mais atenção do que o filho mais velho. E uma série de outros, tá? Então, isso aqui é bem comum também. Ó. A questão de convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos. Ó. Normalmente, em outras encarnações, já viveram junto e aí ficam no conflito, um cobrando do outro. Né? Prejudicados no passado, acabam criando antipatias, aversões um ao outro. A briga é tão grande, que no fim vai para a aversão, né? As pessoas têm a capacidade de dominar mentalmente suas vítimas. Ó. Então, normalmente, um domina o outro mentalmente. Tá? A inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, a vingança e o desejo do mal influenciam nesse tipo de... Aqui é obsessão, gente. Tá? Aqui está como desobsessão, mas é obsessão.
Então, vocês vejam, ó, que aqui entra, ó, inveja, mágoa, raiva. Tá? Isso aí são tipo de emoções que emitem uma frequência vibracional muito baixa mesmo. E aí as conexões facilitam muito. O amor possessivo, a amizade, que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Ó. Às vezes, aqui o marido quer fazer que a mulher pense da mesma maneira dele, ou o contrário, o pai com o filho às vezes com o pai. Desencarnado para desencarnado. Ó. Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam os outros desencarnados. Ó, por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedece a sintonia, a lei da atração. Isso aqui, normalmente, são espíritos que fazem o mal aqui. Por exemplo, o cara é um bandido aqui. Quando ele desencarna, ele vai para onde? Ele vai lá para a mesma frequência dele, vai lá para os bandidos, né? E aí vai se conectar com eles. E aí o que acontece? Se junta lá com o daqui para fazer o mal. O lá, no caso aqui, lá lá eles criam essas falanges, e aí vem obsidiar as pessoas, né? Principalmente no caso das reuniões mediúnicas, que eles vêm em grupo, daí vem em grupo pesado mesmo. Aonde eles veem que o bem está superando o mal, eles chegam de galera mesmo. Tá? Nesses lugares há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados. Ó. Então, isso aqui a gente sempre usa muito como exemplo a parte do tráfico de drogas, né? Eles fazem justiça com as próprias mãos, né? Entre eles mesmo. Isso aqui é bem comum, né? Espíritos endividados, compromissados entre si mesmos através de associações de idêntico padrão vibratório. É todo mundo enrolado um com o outro. Tá? Muito, muito enrolado. Roberto. Oi. Aqui. Oi, alô. Então, eu estou passando por uma situação, né, que meu filho foi morar com o pai, né, tem um ano e meio, e parou de falar comigo, né? E aí eu levei isso para mediúnica, só que eu não levei o nome do filho, levei o nome do pai. Né? E ele se manifestou dizendo que... Eu perguntei, né, por que ele me odiava tanto. E aí ele falou que era de outra vida. De outra encarnação, sim. De outra encarnação. E que o filho tá com ele, então é poder dele, ele faz o que ele quer com o filho dele, porque está com ele. Exatamente. Então, é isso. Ainda está em tratamento, e aí... já sabe-se quando vai resolver. Aí, né? Você vê um exemplo, um exemplo do que a gente está falando aqui, né? E acontece mesmo, gente. Acontece mesmo. Eu fiz uma regressão. O meu pai, quando em outras encarnações, eu e ele estava jogando, não sei que tipo de jogo que era, porque eu não me lembro que época foi. E aí eu apostei a minha esposa com ele. E ele ganhou. Ele ganhou. Só que era jogador, não era meu pai, não era nada. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e matei ele. Matei ele e nessa encarnação a gente veio pai e filho. E a gente conviveu tranquilamente, sem problema nenhum. O que aconteceu? Ressignificou tudo aquilo que a gente fez lá atrás. Então, observem como são as coisas, né? Então, ó, autoobsessão aqui, ó. Nesse caso, a pessoa se atormenta numa espécie de punição a si mesma, ó. Ela mesma se atormentando. O que o cara fazia ali? Né? A gente viu no vídeo ali, né? O cara de manhã cedo já acordava, eu não consigo nada, a minha vida não dá certo. Imagine só, as causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, nos problemas seus mesmos, ó. Que são, ó, dramas pessoais dessa ou de outra vida. Pode ser traumas, alguns traumas de infância, traumas dessa vida e de outra também. Remorsos,
culpas. As culpas mesmo, gente, a culpa é um negócio... os atendimentos mediúnicos que a gente faz aí, muitos espíritos vêm cheios de culpa, sentindo culpa das coisas. E para você tirar um espírito dessa situação, é super difícil fazer que ele entenda que ele não é culpado por aquilo, que aquilo lá foi ignorância, que foi lá atrás que ele fez e agora ele está modificado. É outra maneira de agir, entendeu? Situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Essas coisas lá do seu inconsciente que começam a aparecer também, né? E aí começam a lhe perturbar. Então é muito interessante isso. E a obsessão recíproca aqui, ó. Isso aí acontece muito, gente, ó. Obsessão é aquela em que um espírito obsedia o outro. Normalmente marido e mulher, tá? Eu tenho um caso que eu conheço que o marido obsedia a mulher, mas da hora que acorda até a hora que vai dormir. E a ela a mesma coisa, um fica obsidiando o outro. E aí fica numa guerra, gente, numa guerra, que tem dias que os dois não se falam e moram há 50 anos juntos. 50 anos juntos. Vocês imaginem, 50 anos vivendo mais ou menos na mesma frequência que eu. Então imagine só. É uma escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo de obsessão. Tá? A relação se transforma em simbiose, ó, simbiose. Ou seja, um não pode viver sem o outro. Aí você vai falar, mas fulana não sei o que lá. Não, é a melhor esposa do mundo. Sempre fez tudo o que eu quis, eu tive tudo, sempre sem problema nenhum. É a melhor esposa do mundo. E vive em pé de guerra. Como é que pode isso, né, gente? Eu fico imaginando assim, o que causa tudo isso, né? Esse conflito interno, né? É um negócio muito doido, viu? Amor desequilibrado e interesses materiais. Ó, normalmente, o amor, a possessão, né? Às vezes, a pessoa tem tantos ciúmes que quer ter posse da outra, e aí há esse desequilíbrio, e aí começa a acontecer isso. Paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos a qualquer acontecimento, se fecham em um egoísmo a dois. Ó. Então, aquela paixão doida, que o cara não pode, a mulher não pode nem olhar para o lado, que é uma briga, um negócio. Então, paixões muito descontroladas, né? Aí geram esse tipo de... E os graus de obsessão? Lembra que lá no início que eu falei que a gente vai falar sobre os graus de obsessão, né? Então, a gente tem, ó... A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência, tá? Sem perceptíveis sinais exteriores, até perturbação completa do organismo e das faculdades. Ó, que eu falei lá, desde uma simples influência até o domínio quase que total do obsidiado. Quase total mesmo. E aí, ó, a gente tem três, ó, tem a simples... A gente tem a simples, a fascinação e a subjugação. E aí, na opinião de vocês, qual é a obsessão, a pior obsessão que existe? Alguém tem ideia? Quem acha que é a segunda? Quem acha que é a terceira? Ou tem que ser a segunda, a terceira. A terceira. A gente vai ver, lá na frente a gente vai ver. Vou deixar em suspense, tá? A obsessão simples, ó. Há uma influência sem domínio da personalidade, tá? Então, o espírito vem e influencia a pessoa sem dominar ela. Só vai dando aqueles flashzinhos, vai dando aqueles pitacozinhos na pessoa, e a pessoa nem percebe. Muitas vezes ela nem percebe que está sendo obsidiada. Tá? Bem simples mesmo. Bem... Interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Ó. Aí começa
a interferir já em você, em algumas coisas, tá? Pode acontecer de forma involuntária a troca de fluidos entre o encarnado e o desencarnado. Ó. Às vezes é involuntária, tá? Porque a maioria das vezes é involuntária, né? Você não vai querer que você seja obsidiado, né? Agora, a gente está falando em obsessão e negócio, a gente está falando em relação a tudo isso aqui no Espiritismo, né? E quantas pessoas que não têm conhecimento disso? Imagina as pessoas que não têm conhecimento disso. Esse que é o grande problema, né? Ó, não altera a personalidade, tá? O obsessor vem ali, vai te obsidiar, mas não vai alterar. Você vai continuar numa boa, sem problema nenhum. Tá? Aí a fascinação, ó. Aí respondeu, ó. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, fala que a fascinação é o pior tipo de obsessão. E por que vocês acham que a fascinação é o pior tipo de obsessão? Quando uma pessoa está fascinada, ela está o quê? Ninguém responde, não? Eu penso que pode se tornar uma doença. Um vício. Está fascinada por aquela coisa ali, sem olhar para mais nada. O que mais? Talvez porque na fascinação o médium ele não sabe que está sob domínio dos espíritos, ele age, como o próprio nome diz, né? Ele está envolto em uma nuvem de admiração tão grande por aquela falange ou aquele espírito, que ele age o tempo todo em prol, né, em nome daquele espírito sem saber, achando que ele está falando por ele mesmo, por si próprio, mas não é. Ele está ali acreditando em tudo que está sendo dito por aquele espírito e não percebe. E eu realmente eu não achava que poderia ser o pior tipo, mas eu acredito que... Depois eu vou dizer por que é o pior tipo. Talvez, pelo que eu vou dizer agora, pensando bem, porque o médium, quando ele está fascinado, e eu já tive essa experiência de tentar abrir os olhos de uma pessoa fascinada, é muito difícil. É muito difícil. Ela realmente entra em um estado... E nos centros espíritas existe muita fascinação, tá? Muita fascinação mesmo. Boa noite. Boa noite. Não, eu queria falar sobre isso mesmo, né? Que nos centros espíritas tem muito a questão da fascinação. Muito. E aí você tenta, com as pessoas mais próximas, né, sinalizar, e ela não percebe, e ela não consegue quebrar, e você fica agoniada querendo ajudar, e ela fica, parece que fica um véu na frente. Fascinado. Ele não consegue enxergar nada. Agora, eu não pensei que fosse o pior tipo, né? Para mim, a subjugação é o pior tipo, na minha opinião. Não. Porque o indivíduo ele fica sem vontade e ele não percebe que ele não tem vontade, ele pensa que aquilo é a vontade dele. E, na verdade, ele está totalmente subjugado à vontade de um outro. Mas a fascinação, ele vai procurar ajuda. Tá? Na fascinação, ele procura ajuda. Na fascinação, não. Na subjugação, ele procura ajuda. Na fascinação, não. A fascinação, gente, a pessoa fascinada, ela se acha o melhor em tudo. O ego está lá em cima, dominando ele. Então, para ele está fazendo as coisas certas, está fazendo as coisas corretas. Então, é o melhor médium do centro espírita, é o melhor facilitador do centro espírita, é o melhor, todo o melhor, é o cara. Imagine só, a bola dele vai encher, o ego vai inflar, vai lá para cima. E aí, para tirar ele disso aí, dificilmente você consegue tirar. Então, é o pior. A subjugação, não. A subjugação, a pessoa aceita o tratamento e vai para o tratamento. Tá? Então, por isso que essa... Sim, diga. Não, exatamente o que ela falou.
eu desconstruí realmente Sim, a minha forma de ver. Porque exatamente. Porque na primeira percepção é subjugação. Quando você sabe, você pode pedir ajuda. Isso, você pode pedir ajuda. Agora, na fascinação, você não admite. Você é o melhor, é o cara. Você é o cara, né? Aí não tem jeito de ajudar. Quem se acha superior, a gente não consegue. É difícil você ter o acesso para ajudar a pessoa. A própria pessoa bloqueia isso, né? Rapidinho. Essa figura, eu acho que ficou perfeita para falar isso. Sim. Porque a forma que ela olha para a máscara, sim, tão apaixonada, a máscara é vazia, a máscara não tem nada, mas parece que nada no mundo em volta importa. E o fascinado, ele está nesse nível de amor. Né? Você sabia que quando a gente faz as aulas aqui, a gente traz as imagens, a gente traz normalmente relacionando com aquilo que a gente vai falar. Então, na verdade, o fascinado, ele é um narcisista, né? Ele olha e ele só vê ele se acha. Eu conheço um, né? Já tem um monte de tempo e ele não conseguiu sair dessa situação, porque ele não percebe de jeito nenhum que ele, né, está fascinado, mesmo, que ele foi pego, sim, por um processo obsessivo, perverso. E aí, os espíritos obsessores buscam envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas, tá? Então é um negócio bem preparado mesmo. Exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. Então enche a bola do cara, né? Aí o cara se acha o tal, né? E a vaidade, gente, quando você é elogiado pelas coisas, e realmente você se sente bem, você começa a se sentir bem. Pô, o cara falando, realmente, você é o melhor, você. A pessoa vai indo e vai se achando mesmo, né? A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações e práticas. Então ele fica tão fascinado que faz um monte de besteira e acha que não. Está achando que está agradando, né? E a subjugação aqui, é a constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir a seu mau grado. Então, a subjugação, às vezes o espírito domina tal que o obsidiado fica preso mesmo, se sente totalmente preso. E aí, fica sob domínio completo e total do obsessor, fica sob um verdadeiro jugo. E a subjugação pode ser moral, tá? Então, através da moral, eles agem. Então, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muito absurdas, comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensato. Tá? Então, às vezes, toma atitudes totalmente alheias, achando que está tomando a atitude certa. Né? Corporal, atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, alterações completas no senso crítico e no discernimento. Tá? Às vezes, a pessoa até se jogar no chão, querer bater nos outros. Então, tem uma série de movimentos que esse espírito causa na pessoa. Né? Isso aqui, muito antigamente, usava, era, como é que chamava de... Na Igreja Católica que era exorcismo, né? Então a pessoa tinha que exorcizar a pessoa. Tá? É o espírito que possuía totalmente a pessoa, né? Então, por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsidiam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Adenauer falando aí. Eles usam muito o fluido magnético e a técnica de hipnotizar. Tá? Então, tem muitos que chegam e hipnotizam as pessoas para tomar conta da pessoa. Fatores que predispõem à obsessão. Imperfeições morais. Essa aqui é a principal de todas. Nossas imperfeições morais é que vão ocasionar as nossas vibrações baixas
e aí a sintonia com esses espíritos. Uma Diga, dúvida. Nick. Alô? Oi? Pronto. Oi. Uma dúvida. Eu tinha um colega que ele passava por subjugação. Sim. Ele contava que na juventude dele ele começou a passar. E aí ele estava assistindo aula, tudo bem, no colégio, de repente ele apagava. Isso que ele falando dele, lembrando. Sim, e aí sim. ele levantava, que aí ele já não lembrava dele, levantava violentamente, Fazia saía e muito desaparecia. Aí quando ia dar por si, estava na ilha, todo sujo, todo maltrapilho imagina. e desesperado o que eu estou fazendo Não sabia aqui? o que estava fazendo. Né? Não tinha noção de passagem de tempo, não tinha Subjugação, nada. É subjugação. Subjugação. Certeza. Desequilíbrio emocional, ó, e fatores psíquicos também ocasionam, tá? O álcool, entorpecentes em geral, todas as drogas, né? Com o tempo vão no início, que nem eu falei, por prazer e depois vai se aprofundando e às vezes causa até a morte da pessoa. No caso do meu amigo, a cirrose hepática matou ele por causa da bebida. Os ambientes, ó, alguns ambientes. Vocês acham que num paredão, por exemplo, num paredão, imagine o que tem de coisa lá, né? Então, se você vai para um paredão, você está suscetível a se conectar com um monte de coisa lá, né? Os complexos, ó, as culpas, a inferioridade. Os complexos são as principais conexões que a gente tem, tá? Os espíritos se conectam a gente através dos complexos. Aqui, ó, as brechas psíquicas que eu falei lá atrás, ó. Então, são as portas de entrada, ó. Então, o que é? Ideias negativas, ciúmes, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho, maledicência, calúnia, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, desregramentos sexuais, ó, vício, fumo, álcool, drogas, etc., avareza, ociosidade. Então, percebam, tudo isso aqui são brechas psíquicas que a gente deixa para que os obsessores venham e se conectem com a gente. Tá? E aonde começa a obsessão? Ó, nos nossos complexos. O que são esses complexos? Ó, vem de comportamentos vividos ao longo das nossas experiências, de todas as encarnações, né, que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, lá na nossa mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Então, a mesma emoção que eu sinto, a mesma emoção que o obsessor sente. Aí vem, ó, se conecta. E aonde começa a obsessão? Ó, os complexos são a porta de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentar em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros, aquilo que eu estava falando. Eu estou pensando em matar ele, só que ele não percebe. Mas os espíritos que estão desencarnados estão sabendo que eu estou querendo matar ele. Eu posso estar rindo para ele querendo matar. Tá? E isso aqui a gente disfarça muito bem aqui. Mas lá não tem isso não, viu? E quem eu estou atraindo? Ó? Atraímos aqueles que comungam conosco e que se identificam com nossa qualidade da nossa emissão mental. Ó. A Soili fala no livro dela. Ó. Então, a gente vai se conectar com quem? Com quem está na mesma frequência da gente. Tá? E eles estão sempre aí vigiando a gente. Deixou a brecha psíquica, ó, vem e se conecta. Então, ó, a sua frequência e energia diz o que sua vida é hoje. Ó. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem da nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. Olha que profundo isso aí, né? A nossa vida é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente age, é como a gente conduz a nossa vida. E a maioria das vezes o que a gente faz? Terceiriza isso, tá? Joga para o lado de fora. Aqui Adenauer, né? Esse aqui é um poema que ele fez, ó.
O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Há os franceses, os suaves, os fortes, os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração, do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas.